Mário, como Boa vai? noite, Ediane. Boa noite a todos. Então, Muito pessoal, deixe-me apresentá-lo para o pessoal que está assistindo. Dr. Mário, gente, é médico, cardiologista. Ele fala conosco do Rio Grande do Sul, se não estiver em outra cidade nesse momento, continua no Rio Grande do estou, Sul. estou no Rio Grande do Sul. Fala conosco lá do Rio Grande do Sul, onde além de trabalhar como médico, ele tem um trabalho voltado para os estudos de saúde e espiritualidade, né? Então, além de médico cardiologista, ele é um especialista em saúde e espiritualidade, ministra palestras sobre esse tema, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E é um grande prazer tê-lo aqui com a gente nessa live de hoje, para falar de um tema que é tão importante, assim, né? E que vem sendo cada vez mais discutido dentro do meio acadêmico também, né? Vem saindo de outros ambientes e indo para a academia também, né, doutor Marco? Felizmente, né, Ediane? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que cedem esse tempo para nos ouvir, para trocar alguns comentários, né? A gente fica muito feliz. Esse realmente é um campo, não diria que é novo, mas que está sendo revisto, né? Está recebendo um novo olhar, né, sobre uma coisa que é muito antiga, e nós estamos vivendo um momento que talvez seja extremamente propício para essas reflexões, né? Então, eu te agradeço muito essa oportunidade. Sei que você tem uma linha que segue bastante assim a questão da ligação da espiritualidade com o aspecto científico, né? Isso vai contribuir muito para toda a área da saúde, né? Eu acho que esse é um caminho, né, que começa a ser traçado. Acho que a gente começa a se interessar pelos conhecimentos que já são milenares, né? A gente, enquanto ciência, enquanto área de saúde, né, começa a se interessar por conhecimentos que tradições milenares já sabem há mais tempo que a gente. Exatamente, né? Às vezes a gente demora muito para entender e para acessar isso. Eu mesmo demorei muito para entender isso, né? A gente fica feliz quando vê pessoas assim mais jovens já interessadas desde cedo, né? A gente na faculdade praticamente não vimos nada em relação a isso, vimos alguma coisinha na área de psicossocial, mas espiritualidade mesmo foi muito tênue, né? E agora a gente vê ligas de espiritualidade desde a da universidade, desde o tempo de universidade, quer dizer, esses jovens futuros médicos e também essas ligas de espiritualidade que existem nas universidades não são só da medicina, são das áreas da saúde como um todo, né? Então, isso, quer dizer, é a garantia de que nós estamos retomando uma caminhada há muito abandonada, né? Exatamente. E para começar nosso bate-papo, doutor Mário, eu queria saber, do ponto de vista de quem estuda ciência, saúde e espiritualidade, a gente pode dizer que espiritualidade impacta na nossa saúde? Felizmente, a gente já tem condições de dizer isso cientificamente, né? Nós temos já, assim, um número de evidências muito grande, né, que tanto espiritualidade quanto religiosidade, que são duas coisas que parecem muito semelhantes, elas se confundem em muitos momentos, mas são Uhum. distintas, né? Mas a gente já tem isso já muito evidente, como importante no desfecho de doenças, na redução da mortalidade, principalmente das doenças cardiovasculares, que tem bastante pesquisa sobre isso, mas não só doenças cardiovasculares, como doenças como câncer, doenças infecciosas, né? Então, suicídio, nós temos já evidências muito grandes disso, né? Desenvolve mais otimismo, desenvolve também uma consistência mais de empatia do profissional, e isso também vai trazer consequências no desfecho, na aderência ao tratamento, né? Então é uma gama muito grande de situações. E veja, né, que interessante, né, Diane, na história da medicina que nós temos aí, quantas vezes, porque a espiritualidade é um recurso terapêutico, ela não é a salvação da lavoura, como se diz, principalmente nesse momento aqui, né, mas ela auxilia de várias maneiras. Qual é o instrumento que nós temos, qual é o mecanismo terapêutico que nós temos que impacta ao mesmo tempo em tantas doenças diferentes? Né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, infecciosas, câncer, né, mortalidade no geral.
não temos. Não existe um medicamento, um procedimento cirúrgico, nada que atue em tantas áreas. E a espiritualidade, justamente, para quem lida com a espiritualidade, fica muito claro disso, né? Mas eu me coloco assim na posição, e eu imagino que muitos dos que nos ouvem agora também tem naquela fase assim de o que é isso, né? Do que eles estão falando, né? Exatamente, Né? exatamente. Eu ia pedir, Então, inclusive, para você diferenciar a espiritualidade e religiosidade, que você falou rapidamente no começo, que tem uma diferença para as pessoas justamente que não estão tão habituadas com essa diferenciação. nós temos assim, religiosidade envolve mais práticas religiosas, que são dogmas, um conjunto de dogmas, de práticas, de comportamento principalmente, né? De uma determinada linha cultural, de uma face, de um grupo de pessoas de determinado país e muitas vezes de vários países, né? Mas está mais ligado a esse tipo de situação assim, de uma reunião de um grupo de pessoas, né, que tem as suas práticas ali de comunhão com aquilo que é sagrado, que consideram sagrado ou divino, né? Sim. E a espiritualidade não. A espiritualidade ela tem uma definição acadêmica, tem várias definições nesse momento, né? Mas a gente considera que seja um conjunto assim de fatores. A medicina ela tem algumas dificuldades, né? Porque a gente trabalha muito na academia com conceitos. Então, nesse momento, se a gente for ver assim a diferença linha dos autores ao longo do planeta, a gente vai ver que tem linhas aqui no Brasil que seguem uma coisa, que é o que a gente segue dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente segue uma linha para definir espiritualidade, que é diferente da linha que, por exemplo, o Dr. Harold Koenig, nos Estados Unidos, da Universidade de Duke, segue, que é diferente também da doutora Cristina Puchalski, que foram os dois que começaram a trazer isso de uma maneira acadêmica, né? Mas todas essas definições de espiritualidade, lá na frente, elas vão caminhar para um caminho que é tudo que se relaciona com o espírito, né? Porque nós temos assim, né? É a característica do espírito, a espiritualidade, né? Então é um comportamento que é exatamente aquilo tudo que nós aquilo que tudo que envolve nossos pensamentos, sentimentos, né? Tudo que a gente tem de trás de bagagem, de memórias do passado, de vivências, né? Todo esse conjunto de situações assim vai trazer um conteúdo e, além dessas questões todas que estão junto conosco, um fator muito importante para a gente entender a espiritualidade, principalmente na questão da enfermidade, é a questão da vontade, né? Do como funciona a vontade do indivíduo, né? Como é que aquele momento que o indivíduo tem, que tipo de vontade, de esforço, isso vai dar uma capacidade de resiliência, de enfrentamento muito grande. Tá? E ainda mais, a gente tem que acrescentar mais um ingrediente nessa receita aí, que é a questão de ser mensurável, né? Que parece uma coisa assim muito... Né? Nós não tínhamos instrumentos para avaliar exatamente o que era uma espiritualidade, né? E hoje a gente tem recursos através de questionários, principalmente, mas através de experimentações, a gente já tem condições de avaliar, inclusive com métodos de imagem, de ressonância magnética, de marcadores humorais, de marcadores inflamatórios. A gente consegue mensurar o efeito, pelo menos se a gente não mensura exatamente o que é o espírito ou a espiritualidade dessa pessoa, a gente consegue mensurar o efeito que isso está ocasionando na pessoa. Sim. E no começo da sua fala, você falou, inclusive, que dentro da cardiologia tem alguns estudos que mostram isso, né? Que mostram esse impacto da espiritualidade dentro de processos assim, que envolvam as questões cardiológicas, enfim. Pode falar um pouquinho disso para a gente? Nós temos várias linhas assim que seguem isso, né? Nós temos um grande estudo nos Estados Unidos, feito pelo pessoal de Harvard, que é o Nurses Health Study, que acompanha enfermeiras desde a década de 70, quer dizer, é uma população extremamente homogênea, né? Todos são profissionais de enfermagem, né? Mais ou menos com a mesma renda, com o mesmo nível cultural, mesmo nível social, quer dizer,
é uma faixa extremamente homogênea da população, e essas pessoas estão sendo acompanhadas de longa data, né? Desde a década de 70. Então, a gente vê assim que esses estudos, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo aí, né, nesse momento aqui de riscos de problemas psiquiátricos e problemas neurológicos, né? Muitos problemas psicológicos devem ter na sequência disso, né? A gente vê que num acompanhamento do Nurses, houve uma redução ou houve uma menor taxa de suicídio entre pessoas mais religiosas. E nós temos um detalhe nessa questão da religiosidade, que existe o que a gente chama de religiosidade extrínseca e religiosidade intrínseca. A religiosidade extrínseca é aquela religiosidade que a pessoa faz externamente, né? Que foi o que foi avaliado nessa pesquisa, né? O que foi avaliado se a pessoa frequentava o culto religioso uma vez por semana. Simplesmente isso. Não foi avaliado a religiosidade intrínseca, que é aquela religiosidade que avalia o que a pessoa está sentindo naquele momento, o que aquela pessoa está vivendo quando o padre ou o pastor está fazendo uma pregação. Isso não foi levado em conta. Ela pode ter ido na igreja simplesmente para ficar lá mexendo. Exatamente, para ir lá ver o sapato da outra, o homem para ver o terno do outro, não importa. Não foi isso avaliado. Mas simplesmente o fato de ir até um local onde tem um ambiente, tem um culto de religiosidade, trouxe um índice 5 vezes menor de suicídio. Né? Então, dessas pessoas também que frequentavam o culto, em comparação com pessoas que não frequentavam o culto, elas são mais otimistas. Né? E esse um quarto dessas pessoas mais otimistas, elas tiveram menos doenças cardíacas, tiveram menos doenças como AVC, e nesse momento que nós estamos vendo aí questões infecciosas e respiratórias, não só respiratórias, mas também, tiveram 52% menos morte por infecção. Né? Como é que pode isso? Né? O que tem a ver? Como é que se liga essas duas situações? Né? 36% menos de morte por doença respiratória. Quer dizer, são índices muito impactantes, né? Muito fortes, e que a medicina... o médico hoje, ou o profissional da saúde, não só médico, o psicólogo, o enfermeiro, que não aborda essas questões hoje, ela não está sendo científica. Ela está deixando de oferecer um instrumento, um aspecto extremamente importante para o paciente. Né? Sim, e eu tenho 2 perguntas, na verdade, porque a Maria pergunta para a gente se o que você chamou de vontade não seria fé. Essa palavra fé, ela é uma palavra assim, bastante difícil da gente contextualizar isso, né? Mas a gente tem assim, eu diria que elas estão relacionadas. Não são só isso, né? Existe uma confusão muito grande com essa tradução dessa palavra, principalmente para nós no Brasil, que a gente vive num ambiente extremamente ou predominantemente cristão. A imensa maioria das pessoas no Brasil são cristãs, e talvez haja digamos assim, uma necessidade de a gente ampliar o entendimento do que é fé. Porque quando Jesus falou que nunca em todo Israel eu vi tão grande fé, ele falou isso para um povo judeu, na frente de um povo judeu, que é aquele povo que tradicionalmente é o povo que trouxe o conceito do Deus único, e ele falou disso de um romano, um centurião romano. Quer dizer, o que um centurião romano fazia naquela época? Comandava massacres, comandava mortes, pilhava. Né? Isso, né, essa pessoa recebeu de Jesus o título de maior fé que ele já viu. Então, quer dizer, tem um conceito diferente que nós temos, né? Na verdade, a palavra que Jesus usou nesse momento foi emuná, em hebraico. Emuná tem um conceito muito mais amplo, né? O hebraico tem uma língua que é de raiz, e tem o emuná usa as mesmas letras da palavra amém. Então, a fé tem muito mais a ver assim, com uma certeza de algo que vai acontecer, de uma confiança de um processo que vai acontecer.
né? E não simplesmente com aquela vontade que te empurra a fazer as coisas. Ela vai além daquela vontade. A vontade é uma coisa intrínseca tua que determina aquilo, né? A fé é uma coisa que vem de ti, mas é também todo um contexto que te permeia ao teu redor das coisas, né? Todo um ambiente interno e externo ao mesmo tempo. Sim. E a outra pergunta, na verdade, enquanto você falava dos índices, né, de 30%, 40%, me lembrou muito alguns estudos sobre efeito placebo, que eu li já tem um tempo, porque, às vezes, o índice de resultado, né, sem o uso da medicação, né, ou sem realizar exatamente o procedimento que a pessoa acha que está sendo realizado, também, às vezes, chega a esse índice, né, em alguns estudos, de 30%, 40%. Isso, Diane, é um negócio assim impressionante, né? Impressionante, porque eu fico imaginando um materialista tentando explicar o efeito placebo do ponto de vista material. Né? Quer dizer, né, usando a expressão aí da nossa Maria, né? Quer dizer, tem que ter muita fé realmente para acreditar no materialismo, né? Então, porque o efeito placebo é uma pedra no sapato na academia, não tem como explicar. E realmente hoje a gente considera nas pesquisas, para um novo medicamento ser validado, ele tem que ser 5% mais eficiente do que o placebo. Olha aí. Quer dizer, 5% mais eficiente de uma coisa que não é nada. Né? Tem um negócio assim que não fecha, né? Não, e assim, virou referência. O placebo virou é referência para... Exatamente. Lógico que muitas vezes o placebo é considerado placebo aquele medicamento que é usado como medicamento padrão. Existe isso também, né? Se usa o tratamento padrão, que é considerado placebo, mas existem também aquelas pesquisas onde existe uma substância inócua, né? Ali um comprimido de farinha, e esse comprimido de farinha produz efeito. Eu acho que um das pesquisas mais impressionantes foi feita com um aparelho que é para fazer um estímulo. A gente tem alguma dificuldade, porque sem conhecer a nossa audiência, assim, a gente fica com dificuldade de achar os termos certos, né, para ver se tem o conhecimento técnico ou não. Mas assim, pelo que eu vi entrar. Tem bastante gente da área da saúde que eu vi, e tem algumas pessoas que não. Tá misturado um pouco. Ótimo. Então a gente vai tentar ser também didático e atender as duas situações, né? Então, existe um dos tratamentos que se faz principalmente para doenças neuropsiquiátricas, estimulação transcraniana, estimulação magnética transcraniana. Né? Se estimula principalmente o lobo pré-frontal e isso tem produzido muitos resultados. Né? Então, o que se fez com um grupo de pacientes que estavam recebendo esse tratamento com equipamento, né? Se fez um grupo de pacientes com equipamento ligado e fez o mesmo protocolo com outro grupo de pacientes com o equipamento desligado. E o que se viu? Que aqueles que receberam o tratamento com o aparelho desligado tiveram os seus exames depois mensurados por ressonância magnética e se viu que eles estimularam a atividade cerebral do mesmo modo e até mais intensamente do que aqueles que estavam com o aparelho desligado. E esses pacientes que receberam esse tratamento fake, digamos assim, né, que na linguagem acadêmica chamam estimulação, a estimulação falsa, quando tu ligou o aparelho, ele teve um plus. Ela recebeu mais ainda. Então, eu acho que esse tipo de situação, de experiência, de pesquisa, ele mostra realmente o caminho. Existe o efeito placebo, né? Isso aí já está bem definido, ele é factível, né? E é interessante como começou isso, até depois a gente pode contar de como começou, isso é muito interessante, como começou esse efeito placebo. E esse efeito placebo ele é potencializado quando a gente faz o tratamento médico correto mesmo. Né? Então, se a gente soma as duas coisas, a gente tem um efeito maior, que é o que a gente precisa entender na pesquisa. Né? Hoje, a gente tem o placebo como um grande adversário da pesquisa médica. E, na verdade, se a gente estimular para a gente entender melhor esse efeito, ele vai ser um acréscimo no tratamento e não uma dificuldade no tratamento. Né? Passa a ser um ponto a mais, né? Quer falar
falar dessa história que eu fiquei curiosa. Não pode falar as coisas para mim assim, não falar, gente. Eu fiquei curiosa. Mas ela auxilia e para a gente ver assim, né, como é importante a interação, né, da equipe médica. Eu gosto muito dessa coisa da equipe médica, né? Eu sempre digo assim que esse conjunto de profissionais, a equipe multiprofissional, ela é extremamente importante no tratamento, né? Porque, com todo respeito a todos os profissionais, mas assim, na área da saúde, cada um tem uma particularidade. Né? Pegar assim, digamos assim, a técnica de enfermagem. Se a técnica de enfermagem gostasse de estudar tanto quanto o médico gosta de estudar, ela seria uma profissional perfeita. E se o médico que adora estudar gostasse tanto de colocar a mão no paciente como gosta da técnica de enfermagem, ele seria um profissional perfeito também. O médico ele estuda muito, mas ele tem dificuldade de colocar a mão no paciente. Né? Ele tem essa dificuldade de ter esse entrosamento, de ter essa coisa do dia a dia lá na enfermaria, né? Se dedicando ali, fazendo com cuidado, com carinho, tudo, né? Bom, mas enfim, a história começa com um anestesista de Harvard que estava na Segunda Guerra Mundial, e ele estava na Segunda Guerra Mundial e atendendo aqueles pacientes em um hospital de campanha com toda a dificuldade, e chegou um soldado com a perna semi-amputada, com o abdômen aberto, tinha sido atingido por um ferimento de granada, morrendo de dor, né, uma situação assim, deve ter sido desesperadora, né? Então, e o médico esse chegou logo e disse assim, enfermeira, por favor, me dá morfina logo, né? E aí a enfermeira disse, doutor, acabou. E aí o paciente começou a gritar mais desesperadamente ainda. E aí a enfermeira, numa intuição, numa inspiração maravilhosa, Travou um pouquinho para mim, mas eu acho que vai reconectar. Mas só tem uma ampola, o senhor não quer experimentar nele? E aí ele aplica aquela injeção, né? E consegue fazer a amputação da perna, consegue fazer a cirurgia abdominal, né? E aí termina a cirurgia, o médico vai lá, que remédio mais forte que a morfina é esse que nós temos, que eu não sabia que remédio é esse? E aí a enfermeira diz, água destilada. Né? Água destilada. E aí ele fica curioso, volta para Harvard, conta para um ortopedista, o ortopedista, não, isso não é possível, não pode ser. E aí eles resolvem fazer cirurgia no joelho de pacientes com artrose grave, né, e fazem, em metade dos pacientes, fazem simplesmente uma incisão falsa só na pele, como se tivessem feito a cirurgia, e não fazem a cirurgia. E os pacientes melhoram, né, com os mesmos índices de recuperação do que aqueles que fizeram a cirurgia real. E foi assim que começou a história do placebo. Para entender melhor o placebo, né? É muito louco isso. Eu estava pensando aqui sobre, quando a gente pensa em espiritualidade, como bem você diferenciou no começo, né? Como essa conexão com algo que é não material, com o espírito e tudo isso. A minha primeira experiência, eu acho que profissional com isso, foi através da meditação, que é algo que hoje já está muito difundido dentro da academia, né? Talvez seja a prática dentro da academia que mais tem estudos, eu não sei se eu posso dizer isso, mas assim, pelo menos que mais se aceita como efeitos comprovados e tudo isso, né? Mas existem outras, né? Assim, e eu queria que falasse um pouquinho também sobre essa questão da meditação, enfim. Eu acho que nós temos aí duas situações a levar em consideração. Realmente a meditação está sendo bastante estudada e está sendo estudada principalmente a meditação mindfulness. Mas a meditação mindfulness, ela não é realmente a única meditação. E eu diria até para quem faz meditação, eu pratico meditação já há alguns anos, algumas décadas até, ela é um início, ela é o primeiro passo para a meditação, né? Quer dizer, é onde tu começa a acalmar, a aprender a focar a tua mente para aquilo que vai gerar um processo de meditação que vai ter lá no futuro, né? O mindfulness, ela é uma das técnicas, foi trazida
também na década de 70, principalmente pelo grupo do Jon Kabat-Zinn, que trouxe isso de uma maneira sistemática e ordenada. Né? Depois vieram várias outras meditações, e nós temos vários outros grupos de meditação. Eu gosto muito do grupo de meditação de Stanford. Eles têm um grupo que pesquisa muito a meditação ligada à compaixão. Né? Inclusive, o Dalai Lama é patrono dessa fundação, desse grupo do Centro de Altruísmo e Compaixão, de pesquisa lá em Stanford, e eles têm trazido muitas informações para a gente que realmente auxilia muito, inclusive nesse momento de isolamento, né? Porque a meditação é uma coisa curiosa. Teoricamente, a gente vai e se isola do mundo, mas paradoxalmente, esse isolamento faz as pessoas terem uma rede social maior. Quanto mais meditação, maior é a tua rede social. Tu faz nada, entre aspas, né? A meditação parece que tu está ali parado sem fazer nada, e tu aumenta a tua capacidade de fazer multitarefas. Tu te torna mais hábil de fazer multitarefas. Né? Então, a meditação tem essas questões, e ela também, a gente já tem muito através de exames de neuroimagem, a gente tem que a meditação, ela estimula certas áreas do cérebro que vão auxiliar também no enfrentamento das doenças. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo aí uma situação dessa epidemia, que além da epidemia viral, tem uma epidemia de pânico, de medo, que talvez tenha se alastrado até de uma maneira muito maior do que o próprio vírus mesmo, né? Mesmo pessoas não contaminadas estão morrendo de medo, e as pessoas contaminadas com o medo também, talvez até em algumas situações desnecessárias, né, ou pelo menos exageradas, e isso tem muito a ver com certas áreas do estímulo que a gente tem, como por exemplo nessa situação do placebo, né? Quer dizer, o paciente não recebeu medicação nenhuma e se permitiu ser trabalhado com toda aquela dor, né? Então, esse sofrimento, né, ele pode ser minimizado através do estímulo de determinadas áreas cerebrais, que a meditação consegue fazer esse estímulo, consegue ampliar, e a gente já tem esses resultados, aumento de substância cinzenta em períodos curtíssimos, de 8 semanas. Veja que impressionante, né? Assim, 8 semanas é um tempo... Nada, né? Passa muito rápido. E isso que esses estudos estão sendo feitos, né, com pessoas que começaram a meditar depois de muito tempo. Quando nós entendemos essa prática e começarmos a analisar o cérebro daquelas crianças que meditam desde tenra idade, né, a gente vai ter uma compreensão completamente diferente das enfermidades. Né? O nosso cérebro ele é muito curioso assim, na maneira como a gente entende as doenças. Né? Então, nós precisamos realmente estimular o entendimento e as pesquisas dessa área, porque tem muita coisa ainda pela frente aí nessa área, né? Descobrir, né? O pessoal que entrou depois, eu vim entrar algumas pessoas depois que falamos dessa questão da espiritualidade, talvez estejam se perguntando por que a gente está falando especificamente em meditação. Eu vi também pergunta nesse sentido, porque muita gente diferencia a meditação da espiritualidade, né? Falar, a meditação não tem a ver com espiritualidade, mas na verdade... Talvez seja aquela confusão que o senhor falou no começo. Meditação não tem a ver, talvez, com religiosidade, mas tem a ver com essa conexão com o espírito, com algo que não é material. Seria isso? Ou estou equivocado? Tem essa face, sim, tem essa face, sem dúvida. Mas, assim, nós temos muito, assim, porque existem algumas meditações, além da mindfulness, que é a mais estudada, que tu pode realmente focar só numa situação extremamente material. Né? Tu quer simplesmente focar em algo material. Isso é possível. E ela realmente não vai te trazer espiritualidade se tu ficar focando, sei lá, num cargo que tu almeja, ou num jogador de futebol, aprender a focar o chute na bola. Da performance, né? Da performance, vai aumentar a performance dele física, né? Um atleta, um jogador de basquete lá, fica mentalizando, focando, aprende mindfulness para focar a cesta e sempre acertar o alvo. Né? Então, tem isso, mas tu pode usar também o mindfulness para acessar outras coisas, né, para fazer outras coisas. E aí de uma situação de maior espiritualidade, por exemplo, tu pode usar o mindfulness para
uma situação de tranquilidade num mar tranquilo, né? Então, aquele relaxamento também é a mindfulness. Existe a meditação que visa só relaxamento. É um outro tipo de exercício, né? Que chama assim a meditação samadhi, né? Que se consegue através de técnicas de yoga, né? Que a pessoa vai fazer um processo de relaxamento através de exercícios respiratórios. Nós temos essa meditação compassiva da técnica de Stanford desenvolve, que não é de Stanford, mas enfim, que é principalmente assim relacionada a processos de compaixão, que vão trazer, sem dúvida, um processo de espiritualidade. E nós temos algumas coisas assim mais surpreendentes do ponto de vista acadêmico, que está cada vez crescendo muito. Nós já temos no Brasil pesquisa sobre isso, que é o walking meditation, ou a meditação caminhando. Né, que o expoente é o Zen budismo, né, o Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, desenvolveu bastante essa técnica, que é a meditação andando. Essa meditação andando, por exemplo, ela pode juntar as duas coisas, tanto a questão física quanto a questão espiritual e mesmo religiosa do budismo. Né? Então, tu vai lá, tu sai para fazer uma caminhada, tu toma consciência dos teus passos, cada passo tu faz ele de uma maneira consciente, que tu trabalha o movimento, a articulação, tu melhora processos neuromusculares, osteoarticulares, né? Todo esse movimento ele passa a ser mais consciente e tu traz um benefício físico. Se paralelo a isso, tu pega e lê uma frase de reflexão e sai para fazer a tua caminhada e tu fica refletindo sobre aquela frase, seja uma frase do budismo, uma frase de Nosso Senhor Jesus, uma frase do Minuto de Sabedoria do Pastorino, a frase que quiser dar. Né? Tu sai para caminhar e fica ali mentalizando aquela frase. Termina de caminhar, senta embaixo de uma árvore, quando terminar o isolamento, lógico, né? Agora tu fica caminhando na esteira, né? Quem tem esteira. Quem não tem esteira, que tem uma dificuldade maior, simule uma caminhada dentro de casa, né? Não tem como caminhar, bote algumas coisas na frente, assim, algum obstáculo, e fique subindo e descendo um degrau ali. Isso já é um exercício e pode fazer também essa walking meditation, essa meditação caminhando, mesmo parado dentro de casa, só simulando uma subida e uma descida de escada. Excelente. Que, aliás, a gente está falando aqui, falamos também para quem chegou a isso é uma situação que a gente que morou aí no Rio de Janeiro, nós moramos um bom tempo aí no Rio de Janeiro, e possivelmente a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui na live estão com essa campanha, e nas redes sociais a gente faz, fica em casa, mas isso é muito fácil para aquelas pessoas, né, que têm esse privilégio assim, de ter uma casa espaçosa, uma casa grande, que se desentende com um, vai lá para o quarto, se tranca no quarto. Né? Agora, existe uma comunidade enorme que não tem isso, né? Que vivem assim, mais de uma família, né? Confinadas dentro de um mesmo quarto. Tá? Então, essas pessoas nessas situações de isolamento, talvez até frente à grande dificuldade que elas estão tendo dessa questão física do isolamento, talvez essas sejam as pessoas que mais podem se beneficiar desses processos de meditação, né? Porque já que não pode fazer isso no exterior, que a gente não pode sair para o exterior, está na hora da gente vir para o interior literalmente, né? Para a gente fechar os olhos e conhecer a maior beleza que existe do universo. Né? Porque a gente olha para dentro da gente, né? E nos primeiros olhares a gente não gosta nem de olhar o que a gente está pensando e sentindo. Mas na hora que a gente tira essa casca, né, a gente começa a ver que tem coisas lindas dentro da gente. Né? Coisas que são dignas da gente fazer uma admiração, sem idolatria, mas como dizia Plotino, né? Eu gosto muito do Plotino, é um filósofo lá do século III, e ele dizia, para mim tem a definição mais perfeita de meditação. Né? Recolhe-te e contempla. O que está dentro da gente é para ser contemplado. Né? Especialmente nesses momentos, né, que a gente está aí nessa situação, né, quantas coisas a gente já superou para estarmos aqui?
né? Que história cada um tem, né? Quando a gente começa a conversar com os pacientes sobre isso, a gente vê que aquele paciente tem histórias riquíssimas. Eu não conheço nenhum paciente que não tenha uma história de superação maravilhosa, né? Então, esse momento de isolamento é para a gente ver e para aprender a reconhecer que talvez a correria do dia a dia não tenha tirado a importância dessa nossa estrutura interior. E agora a gente está tendo oportunidade para se reconhecer nisso, né? Eu concordo totalmente, assim, foi uma das coisas que eu percebi muito nos meus atendimentos, foi o aumento da ansiedade, né, das sensações de medo, até de pânico, inclusive. E eu acho que esses recursos têm feito total a diferença, assim, eu acho que ter tido um encontro com alguns desses recursos alguns anos atrás, a sensação que eu tenho, às vezes eu falo, nossa, ainda bem, porque é uma forma de conseguir conduzir melhor essa prática hoje em dia, porque faz completa diferença. E aí fiquei pensando, nesse sentido, por que ainda nas áreas, na minha área, por exemplo, a psicologia, ainda hoje não é simples dentro da academia falar de espiritualidade, né? Né? Eu fico até sem jeito, eu já falei com outras psicólogas, né? Quer dizer, a psicóloga que deveria atender psique é materialista, né? Se psique, né? Quer dizer, a psique é uma palavra que na verdade não é portuguesa, né? Ela não é da língua portuguesa. Mas se a gente traduzir para o português, seja traduzido para a alma, ou seja traduzido para a mente, ela não é material. Como é que uma psicóloga pode ser materialista? É uma coisa que eu não consigo entender, né? Mas realmente, assim, ó, no aspecto psicológico, sem dúvida, né? Nós estamos vendo ali esse binômio assim de mente e corpo, ela é uma coisa que está... essas confusões que nós temos vistos na pesquisa médica agora com o vírus, elas são exatamente um dos motivos, é exatamente para isso, porque não tem como a gente entender do ponto de vista material o que está sendo visto nas pesquisas. A gente precisa realmente olhar para o aspecto mental, ou o aspecto de alma, ou o aspecto mento espiritual, né? O nosso ser, na verdade, né, a gente considera assim, nós estamos ainda na academia tentando trazer esse binômio mente-corpo, tentando, por enquanto a academia só... E nem podemos dizer mais academia, né? Porque, na verdade, parte da academia já está estudando questões da mente, sim, e é um número considerável, se a gente colocar isso nos instrumentos de pesquisa, na PubMed e outras linhas locais de pesquisa, a gente vai ver que tem uma infinidade de pesquisas sobre espiritualidade, né? E de religiosidade igualmente. Então, a gente não pode mais dizer que a mente não está na pesquisa, ela está, sim, na pesquisa. Mas se a gente for ver assim nos textos sagrados, como tu citaste no início da noite, né, a gente tem uma passagem de Lucas, que é o patrono da medicina, São Lucas, né, o evangelista São Lucas, logo no início do evangelho que ele escreveu, falando sobre a vida de Jesus, ele coloca que a mãe Santíssima, a mãe de Nossa Senhora, foi visitar Isabel, e quando ela visita a sua prima Isabel, Lucas narra assim: e Maria sorrindo disse, a minha alma engrandece e o meu espírito regozija. Quer dizer, é um médico grego, 2000 anos atrás, que já separava as questões da pessoa Maria no corpo que sorria e dizia, na alma e no espírito, né? Minha alma que engrandece e o meu espírito que regozija. Quer dizer, ele já estava vendo o tríplice aspecto do nosso ser, né? E seguramente, se nós somos um componente tríplice, né, e como dizia Jesus, o que Deus uniu, o homem não separa, essa união aqui foi feita por Deus, né? Não foi o ser humano que fez isso, né? Então, se nós temos esse tríplice aspecto, a enfermidade não pode estar localizada só num deles, né? Ela não é só física, ela não é só psíquica, ela não é só espiritual. Ela tem os três aspectos, né? E é isso que a gente tem que ter um entendimento para o tratamento do paciente, né? Esses três aspectos, se a gente estiver atendendo só um aspecto, vai falhar,
Vai dar certo durante um tempo e logo em seguida vai falhar, né? Não vai completar o tratamento. E essa diferença, quando a gente vai para a prática clínica, é muito grande, né? Assim, quem já atua das duas formas acaba vendo uma diferença que é isso. A gente, às vezes, fica precisando da aprovação ou da bênção da academia, né? Para usar um trocadilho, né? Mas se você vê na prática uma diferença, às vezes, muito grande. Eu acho que a gente precisa, né, tentar falar a linguagem daquele que nos ouve, né? Aqui, como tu disseste, como a gente conversou previamente, tem uma população mista, mas tem uma população muito grande de profissionais da saúde, então é importante que a gente tente esclarecê-los, e não porque a gente tem alguma capacidade a mais de esclarecer, mas simplesmente porque a gente está há mais tempo estudando isso, né? Ou se dedicando para essa área, né? Mas é importante também a gente reconhecer para o paciente com que tipo de paciente nós estamos falando. Se o paciente está vivendo assim uma materialidade muito grande, não adianta a gente nem falar questões de espiritualidade para ele, muito menos de questões nem da psique. Quer dizer, um paciente que eu tenho que convencer ele que ele tem que parar de fumar ou tem que parar de encher de sal e açúcar a sua alimentação, não adianta eu querer falar sobre os sentimentos que ele tem, do que ele está vivendo, se ele tem capacidade de ser grato, de expressar a sua gratidão, de perdoar. É um outro tipo de adoecimento, é um outro tipo de mecanismo de adoecimento, né? Que, aliás, são dois outros instrumentos que a gente antes estava falando e a gente acabou não falando, né? Que são outros dois instrumentos que a gente já tem também como mensurar, como avaliar nos pacientes, né? Nós já temos questionário e já temos também, inclusive, mostrando que pessoas que estão mais propensas a ser gratas, a expressar a sua gratidão, elas têm menos tempos de internação hospitalar, têm uma recuperação mais fácil do infarto, né? Elas não ficam nem tanto tempo no hospital. Travou para mim um pouquinho, não sei se travou para vocês. Para reconectar. Voltamos? Voltamos. Travou um pouquinho, mas voltou. Ih, desconectou de novo. A gente viu, gente. Deixa só... Travou. A gente vai tentar reconectar aqui. Se não voltar, eu tento entrar com ele novamente. Travou de novo. Eu vou desconectar novamente. Vocês continuam me vendo e me ouvindo bem? Ou eu estou travada, será, para vocês? Se estiverem me vendo bem, me dá um alô aí, que eu estou tentando reconectar com o Dr. Mário novamente. Agora sim. Voltamos. 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 Né? Não sei até onde que eu fui ouvido, né? Mas, enfim. Agora tá ouvindo bem. Agora estamos ouvindo bem. Tá. Então, antes eu estava falando, né, que nós já temos assim instrumentos de avaliação de outras situações dentro da medicina, né, como propensão a perdão, pessoas que têm propensão a perdoar, pessoas que têm questões de serem gratas, né,
as pessoas com gratidão, elas têm que têm facilidade de expressar a sua gratidão, elas têm um tempo de internação hospitalar mais curto e tem uma recuperação pós-infarto, uma recuperação para volta às suas atividades normais também mais curto, né? Então, isso é uma coisa que a gente já tem, esses instrumentos, lógico, que a gente não tem o grau de evidências de que funciona tanto como, por exemplo, a gente tem da cirurgia cardíaca de revascularização, de pontes de safena, que a gente sabe que funciona. Mas essas coisas também estão sendo consolidadas, também estão sendo construídas, e as pesquisas estão iniciando, né? Isso é bem interessante. E aí, pensando nisso, turma, deixa eu ver se o Instagram não vai nos derrubar. Não, temos mais ou menos 12 minutos antes do Instagram apagar a gente. Porque aí me veio muito à cabeça, quando falava de gratidão, compaixão, dessa questão da percepção de mundo, né? E aí eu não consigo pensar também em espiritualidade sem pensar em consciência. Um dos interesses que eu tenho nesse momento são os estudos de experiência quase-morte, né? Os estudos de EQM, que eu sei que é um interesse seu também. E o que eu li até o momento fala muito dessa mudança de percepção das pessoas que passam por essas experiências, né? Que são experiências limites da morte, até para as pessoas saberem experiências, sei lá, como um coma prolongado, né? Um acidente muito grave, uma cirurgia que algo aconteceu ali no meio do caminho. Eu sempre leio muito sobre essa mudança de percepção depois dessas experiências e de alguma coisa relacionada a uma ampliação de consciência. O que nos estudos hoje a gente tem sobre isso? Talvez isso que você citou seja a parte mais importante do que o fenômeno em si, né? O fenômeno das EQMs, das experiências quase-morte, como a gente chama, ou também das experiências extracorporais, que nem sempre estão relacionadas a essas situações de coma, de ataque cardíaco, ou de uma situação estressante, mas às vezes tem pessoas que têm experiências extracorporais espontâneas, né? E realmente trazem a questão da consciência de uma maneira muito palpável, e a gente já tem instrumentos e já tem assim evidências da confirmação de que a consciência realmente ela não está presa no nosso cérebro, ela não é uma questão que está ligada ao nosso cérebro, né? E as questões de comportamento, essas são fantásticas, né? O primeiro estudo, de uma maneira mais acadêmica, rigorosa, quem trouxe foi o Dr. Pim van Lommel, cardiologista, inclusive, um cardiologista holandês, que fez uma pesquisa exatamente sobre isso, né? Ele fez uma pesquisa de pessoas que tinham passado por experiências de quase-morte e como essa experiência de quase-morte tinha mudado o comportamento delas. Então ele fez uma pesquisa de relatos de pesquisas, fez perguntas para esses pacientes logo depois da internação, fez 2 anos depois e fez 8 anos depois. E existem, o Dr. Bruce Greyson, que é a autoridade mundial nisso, ele tem pesquisa até com 21 anos depois. Veja bem, quem é que consegue lembrar com detalhes, com exatidão de detalhes, algo que aconteceu 8 anos atrás? Não é? 2 anos atrás. Não, tem detalhes, a gente não... Exatamente, de ontem a gente esquece, né? Então, essas pessoas, nesse momento que elas estão vivendo isso, elas têm realmente uma ampliação de consciência. E aquilo traz uma memória para elas que elas realmente não esquecem. E é interessantíssimo o comportamento delas, né? Interessantíssimo. E interessante também os médicos não estarem, ou melhor, há poucos médicos estudando isso, né? Porque todos os médicos fazem cursos para treinar, ressuscitar o paciente. Todos os médicos são treinados em fazer manobras de ressuscitação, aí o paciente volta à vida e tu não quer conversar com ele, ele quer te contar as coisas e tu não quer comentar com ele, né? É curioso isso. Mas esses pacientes, eles fazem uma mudança profunda do modo de viver, né? A imensa maioria, ela começa a buscar práticas espirituais, né? Tem uma pesquisa que não chegou a 100%, as outras pesquisas todas, 100% perderam o medo de morrer. Então isso é né? Veja a qualidade de vida que dá na pessoa quando ela perde o medo da morte, né? Tudo passa. Essa perda do medo da morte, ela é muito mais impactante no estilo de vida do paciente, né? Outra coisa que a gente viu nessas pesquisas de quase morte são as questões
das práticas religiosas. Os pacientes que tinham religiosidade, eles pararam de ter religiosidade, ou diminuíram a sua religiosidade e passaram a buscar mais situações de espiritualidade, passaram a buscar mais questões, faziam mais prece, buscavam mais essas questões de ter oração, de ter momentos de reflexão, né? Então são todas coisas assim muito, muito importantes. E eu não posso deixar de comentar uma coisa, até pela riqueza desse momento, e das pessoas que nos ouvem, que a imensa maioria das pessoas que envolvem, ou que a gente tem os depoimentos, envolvem EQMs que a gente chama assim de visualização de luz, de túnel, encontro de familiares falecidos e que estão de bem com a vida, encontro com pessoas assim com figuras como Jesus, né? Riqueza disso. Mas existe um grupo muito grande de pessoas que tem dark experience, que são as experiências escuras, né? Que estão tendo assim encontro com pessoas que não estão num estado tão bom. Muitas dessas pessoas que estão vivendo situações de clareza, de luz, têm dificuldade de expressar essas. Agora, as pessoas que estão tendo dark experience não falam sobre isso, né? E talvez esse seja um nicho assim dessas pessoas com uma angústia muito grande, né? Porque a nossa sociedade tem dificuldade de se expressar. Aqueles que expressam, olha assim, que viveram, ouvi o vovô, ouvi meu irmão que já falecido, muitas vezes são taxados de loucos, de esquizofrênicos, né? Não só pelos médicos, mas pela própria família. Então, imagina essa pessoa que está nessa situação de dark experience, com quem que ela fala, né? E aí o trabalho da psicologia passa a ser extremamente importante nessas pessoas, né? E aí a gente volta para uma fala que você teve agora há pouco, que é entender quem está à sua frente, né? E validar esse discurso independente de como ele venha, né? Não tentar moldar o paciente a gente, mas a gente tentar achar caminhos de acesso e de conexão com essa pessoa. Essa é a grande arte, né? Essa é a grande arte não só da medicina, da psicologia, mas todo profissional da saúde, né? A arte é tu conseguir entender e conseguir falar aquilo que aquela pessoa está precisando, né? Que muitas vezes nem sempre é uma coisa muito agradável, né? Nem sempre é muito agradável, né? Uma pessoa que teve uma dark experience, né? Quando tu vai falar com ela, vai ter um momento que não vai ser agradável, mas que ela vai ter que enfrentar aquilo para conseguir sair e tirar uma outra coisa que que a gente tem visto que é também um fator de adoecimento muito grande, que é a ruminação, né? A falta de um termo melhor, temos usado esse termo, né? Que é aquela pessoa que... ininterrupto de pensamentos. Exatamente, ela fica ali naquela coisa assim, né? Sempre viciada naquele pensamento, naquela situação. Quer dizer, isso gera um mecanismo estressor, gera um mecanismo que vai liberar catecolaminas, cortisol, uma série de situações que vão ocasionar aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento de inflamação e vai gerar uma série de lesões, não só cardiovasculares, não só neuropsiquiátricas, mas todo o ser acaba adoecendo, né? Não, é incrível isso. A gente está nos nossos 5 minutos finais, então, antes de mais nada, eu já quero agradecer muito, muito a disponibilidade, Dr. Mário, para vir bater esse papo com a gente, que eu achei muito, muito importante.